um prazer a gente compartilhar um conteúdo com os nossos clientes, parceiros, amigos e todo mundo que faz parte do ecossistema Smart. Vamos lá. Quando a gente fala em transformação digital, né, e tudo que a gente vem vendo hoje acontecendo no mundo, e assim, não tem muita novidade no resultado que as empresas, que as pessoas querem chegar. A gente sabe que tem um job to be done, né? Geralmente as empresas querem fazer com mais eficiência, com menor custo, entregar com mais rapidez. E a gente fala desde o início das Smarts sobre um tripé. E esse tripé ele é composto por tecnologia, processos e pessoas. Se a gente não conseguir integrar esse tripé da melhor forma, as coisas não vão fluir da maneira com que as organizações esperam. Então, quando a gente tem as pessoas engajadas, a tecnologia escolhida da melhor maneira e os processos que favorecem a implantação da transformação digital, a taxa de sucesso ela é muito maior. Então, é isso que a gente se baseia, principalmente, em implementar esse tripé da melhor forma. Quando a gente fala em aceleradores tecnológicos que podem fazer a diferença para o cliente, eu entendo muito que são soluções de rápida implementação. Soluções que já vão gerar, desde o momento inicial, um resultado, né? Um ganho, que é o que a gente chama de quick win. E quando a gente tem dentro de um cenário, né, com mudanças muito rápidas, com a tecnologia evoluindo cada vez de um dia para o outro, a gente vê coisas, novidades que no momento tá ali os Estados Unidos na ponta, no outro dia a gente está com a China, né, na ponta da tecnologia. Isso vira muito de uma maneira muito rápida, né? Então, quando a gente fala de aceleradores, o que a gente entende que pode mais trazer resultado e estar mais engajado a esse discurso são soluções de rápida implementação, onde você vai conseguir absorver um ganho num curtíssimo prazo, com uma implementação rápida. E veja bem, quando a gente fala de implementação rápida e ganho no curto prazo, não é somente você implementou, fez uma ação, estudou, levantou as melhores possibilidades. Não, é você conseguir testar rápido para, se precisar errar, você vai errar rápido e vai contornar. E quando a gente fala de inteligência artificial, né, que é um dos assuntos que a gente mais está falando aqui nas Smarts, e o que a gente mais quer levar para os nossos clientes é essa mentalidade. A gente não vai acertar desde o início, a gente precisa experimentar. Né? Experimentar é testar, ajustar e você conseguir, através de uma iniciativa piloto, né, galgar ali possíveis ganhos que vão te trazer retornos no curto, no médio e no longo prazo. E quando a gente fala do como a gente pode liderar isso, né, do como a gente pode iniciar essa jornada junto com os nossos clientes, a gente traz a Smart, coloca a Smart num papel muito importante, que é de trazer as melhores práticas, né? Trazer as novas tecnologias, qual o potencial dessas novas tecnologias e de como a gente pode implementar isso nos nossos clientes. E um ponto que eu trago que é muito importante é o seguinte: a gente não pode, desde o início, entrar com soluções de prateleira, né? Produtos já pré-formatados que a gente vai basicamente encaixar ali no ecossistema, né? No dia a dia do nosso cliente. A gente tem que entender qual que é a realidade e, com o nosso cinturão, né? Com as diversas tecnologias que a gente tem, a gente vai escolher qual que está mais apropriada para aquele momento e aí sim implementar. E a Smart está na vanguarda hoje porque a gente, primeiro, tem as melhores pessoas. A gente tem muita gente que é super qualificada, participou das melhores universidades, tem o melhor conteúdo técnico e são pessoas que são movidas a desafios. E elas não param enquanto a gente não ajuda a resolver os problemas dos nossos clientes. E nesse caminho de ajudar a resolver os problemas está a busca pelas melhores soluções, pelas soluções mais eficientes, não somente as mais eficazes, mas as mais eficientes também, e que a gente consiga, desde o dia zero, que é o que eu já trouxe anteriormente, entregar resultados rápido, né? E de uma maneira que seja alinhada à necessidade do nosso cliente. E
trazendo um resumo, né, um exemplo sobre isso, a gente entendeu ao longo aí dos últimos 5, 6 anos algumas necessidades que os nossos clientes trazem com relação a desafios de processos, de ganho de eficiência, e a gente conseguiu englobar algumas dessas soluções dentro de uma iniciativa que é o Smart Cloud, aonde a gente tem diversos produtos, né, tem soluções ali proprietárias que a gente criou para resolver desafios de negócio dos nossos clientes, porque a gente sabe quais são as dores. A gente é especialista em automação, mas a automação não só envolvendo tecnologias como mais básicas, né, como o RPA que a gente fazia lá 6, 7 anos atrás, mas agora envolvendo AI generativa, envolvendo os agentes de inteligência artificial. Então a gente consegue, entendendo qual é a realidade dos nossos clientes, entendendo quais são os desafios, empacotar essas soluções e entregar serviços e produtos que geram resultados rápidos. Tá? E o Smart Cloud é um exemplo disso, onde a gente tem o Smart Document Reader, por exemplo, que foi uma solução que alguns dos nossos clientes já vêm requisitando há algum tempo, né, de uma maneira que atenda melhor a necessidade deles, e a gente foi capaz de desenvolver isso e colocar na plataforma pensando nos nossos clientes, né, unicamente nos nossos clientes, em como a gente pode acelerar essa jornada de implantação de soluções com inteligência artificial dentro deles. Então, isso é uma das razões, né, algumas das razões pelas quais eu acho que a Smart está na vanguarda e é o que nos move a cada dia a entregar cada vez mais, a buscar as novidades e ter as melhores pessoas para entregar os melhores resultados. E quando a gente fala em começar, o que a gente recomenda para as organizações? E pode parecer muito simples, né? Mas de fato é o começar. A gente não precisa criar planos, criar estratégias megalomaníacas, criar soluções e abordagens de longo prazo. Não, a gente tem que criar abordagens de curto prazo. Quando a gente fala principalmente de implementar tecnologia. E ainda mais quando a gente fala das tecnologias que estão na vanguarda, como a inteligência artificial, que a gente está vendo hoje. Se a gente esperar muito, criar um plano de longo prazo, daqui a 2, 3 meses já vem alguma coisa nova e substitui isso e coloca o nosso plano água abaixo. Então, a nossa recomendação é comecem. Né? E vocês podem começar de diversas maneiras. Uma delas é contando com a ajuda de uma empresa especializada que vai te guiar nessa transformação, que vai te guiar nessa iniciativa. Tá? E isso acelera muito, né, os ganhos. Você consegue buscar ali atalhos, e no bom sentido. Né? Você não vai passar por dores que talvez o seu concorrente tenha passado, porque você contando com uma empresa especializada nisso, essa solução, a implementação das soluções e dos ganhos que você pode ter vão ser muito mais acelerados. Outra forma é começar dentro de casa. E quando você começa dentro de casa, você também pode contar com apoio, né, externo, mas de uma maneira mais para você ter uma orientação inicial, saber qual caminho seguir, te ajudar a sair da inércia. Tá? Então, resumindo, comecem, né, façam, tirem do papel, porque conforme vocês vão implementando, a gente vai vendo os ganhos que podem trazer, mas também os desafios que vão surgir. Né? E inteligência artificial parece um bicho de 7 cabeças, né? Parece alguma coisa super, cara, difícil de implementar, mas quando a gente fala de tecnologias há 5, 10 anos atrás, a gente também entendia, cara, isso é muito difícil de implementar. Né? Quando a gente trouxe o RPA para o Brasil, no primeiro momento, os nossos clientes falavam: cara, será que eu vou conseguir implementar isso? Será que as pessoas vão engajar? Será que a gente vai ter uma resistência? Só que a gente sempre recomendava começar, né? Dar o primeiro passo. Então, resumindo, comecem, deem o primeiro passo e a gente está super aqui à disposição para ajudar os nossos clientes, independente se eles querem desenvolver internamente ou se eles querem contar com a Smart para ser o principal parceiro de tecnologia, ajudando nessa jornada de transformação, de digitalização, de implementação de inteligência artificial na organização.